Deixa eu só ver isso aqui. Isso, tá gravando já. Então, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui, Eliane, todos vocês, né, para falar de um tema muito interessante, né, que é a síndrome do ninho vazio. É um tema que percorre a minha clínica, né, não só o ninho vazio, como o ninho cheio, né, o ninho cheio também. Mas hoje a gente vai falar sobre o ninho vazio, né? E, em primeiro lugar, agradecer, né, o contato, a Eliane, por essa oportunidade. É muito bom voltar sempre, estar sempre nessa casa, que é a minha casa também, onde eu fiz a minha formação, não é? Em gestalterapia. Já conhecia e já estava em aula, quer dizer, na verdade, com a possibilidade de estar com a Eliane na Estácio de Sá, onde me formei, né, a primeira graduação, né, e depois o pós com ela, né, e com um grupo, né, com as professoras também que estão ao lado, né, para fornecer o melhor. Eu acho que é a melhor versão que ela nos oferece. Para mim, foi importante até para chegar até aonde eu estou, né? E com muito aprendizado. Eu acho que o que ela passa é isso, e o contato também. A gente está aprendendo todos os dias. E para mim é uma honra estar aqui, né? Então, Para primeiro mim também é uma agradecer. honra. Sim, gratidão. Eu também estou muito contente de estar com vocês aqui, né? Todos que estão podendo compartilhar desse tema comigo, com a Eliane. Então vamos lá, né? É, a primeira coisa que a gente vai observar, não é? Eu não tô, deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver os slides. Eu acho que eu tenho aqui, mas é só para saber se eu posso passar eles adiante. Isso. Isso, que assim eu tenho como dizer para passar, né? Senão eu fico só falando e eu não tenho noção de onde estão os slides. Então vamos lá. É, a ideia é como voltar a ser um casal após os filhos saírem de casa, né? Essa é a ideia. Nós temos vários vazios existenciais. O que nós vamos tratar é desse exatamente, mas que perpassa por vários outros. Quando a gente for observando os slides, nós vamos observar quantos vazios chegarão até nós, não é? A partir desse tema. Então, a primeira coisa que eu vou trazer a vocês, pode vir o próximo slide, é uma sugestão de filme, não é? Esse filme é um filme argentino de 2008. É um filme que ganhou prêmios, não é? Justamente porque ele trata com uma sensibilidade e, enfim, com muita realidade, o que um casal passa depois que os três filhos saem de casa, já adultos, e conseguem suas profissões, sua vida, estão em êxtase, e os pais, de repente, fazem assim: como? E aí? O último saiu, ou todos ao mesmo tempo, como é que fica isso? E nós? Né? Vamos brincar de casinha, vamos olhar para o teto, vamos para a praia, vamos deitar, né? Vamos fazer o quê, né? É o casal Leonardo e Marta, tá? O que acontece? Os dois passam por uma crise, só que eles não sabem disso, eles só vão descobrir isso depois que os filhos saem de casa. Então, a Marta era totalmente dedicada. Eu vou fazer um spoiler de um segundo, né? Porque eu não vou dar o spoiler de como se dá o filme, para vocês, se quiserem, puderem, assistirem, que é muito interessante. A Marta era totalmente dedicada à família, não pôde cursar a faculdade, deixou um pouco a vida social para se dedicar. O marido, o Leonardo, um escritor bem-sucedido, e ele, muito bem, ok. Só que quando os filhos saem de casa, há uma inversão, né? Enquanto aquele que estava bem sucedido continuava, porque era um escritor de renome, ele vai passar por uma crise da meia-idade, ele vai começar a se isolar. E a mulher vai começar a pensar nos sonhos dela. O que que eu deixei? O que que eu não fiz? E ela vai cursar a faculdade. E ela transforma a casa num grande local de encontros de amigos. Quando ele vai, uma cena, por exemplo,
Ele chega em casa, ele não acredita no que ele está vendo. Milhares de amigos, antigos, novos, curtindo, brincando, e ele com aquela pasta, né, vindo do trabalho. É bem característico isso. E ele leva um susto. Então, para o Leonardo, ele mais travado, ele com papel de provedor, ele não consegue mais se ver nesse papel. E ele resiste, né, a esse entusiasmo da mulher com esses novos amigos que ela tem e esse bloqueio criativo que ele não consegue nem mais escrever de uma forma razoável, ele começa a achar que ele é inútil, não é? Enquanto ela está totalmente livre, leve e solta, né? Ela mostra-se pronta para iniciar novos tempos, ela quer sair da monotonia, então eles começam a se encarar. O que está acontecendo com a gente? Então, cada um com seu vazio, cada um tratando desse vazio de uma determinada forma. E ele passa a ter, com isso tudo, fantasias sexuais com outras mulheres, porque ele não está conseguindo se encontrar, ele também quer ver para onde foi parar a sua vitalidade, aonde foi parar a sua libido, aonde foi parar a sua história. São vários papéis, mas nem sempre os pais vão perceber que eles não só são pais, eles também têm sua própria vida, sua individualidade. Então, esse é um filme muito interessante, né? Que fala da crise da meia-idade, vai para uma viagem ao interior, essa zona de desconforto, para que cada um possa, quem sabe, ressignificar a sua história. Não só a história de casal, como a sua história mesmo de vida. E é possível que ambos se encontrem em algum ponto. E essa é uma história belíssima, que vocês vão poder ter o prazer de, quem sabe, em algum momento, faço votos que façam isso, quando puderem, e assistirem como isso é rico, né? De várias, de vários toques, né? E aí, a partir desse momento, a gente percebe que a família é um grande espaço de aprendizado, de crises, conflitos e ressignificações. Podemos passar para o outro slide. Interessante, né? Os filhos não vêm com manual, não é? Nós não temos, nem os filhos têm como entender os pais muitas vezes, mas nesse caso, eles vêm sem manual. Então, existe a relação parental, o relacionamento parental, ele é um quebra-cabeças, né? Ele é um quebra-cabeças. O tempo e a vida é que vão se encarregar, muitas vezes, de guiar os melhores caminhos. Mas nem sempre é possível, existe o apego, né? Então, como é que eu lido com isso? Então, é um quebra-cabeças. Eu vou toda hora montando aqui, vejo que aqui não deu, mas tento forçar. Ah, mas não é aqui o lugar dessa peça. Então eu vou para outro lugar, mas eu quero encaixar aqui. Mas, poxa, mas eu não vou conseguir. Então, eles projetam os pais muito dos sonhos deles e das perspectivas sobre os filhos. Alguns, inclusive, sonham para eles determinadas coisas que eles gostariam de fazer, como eles não puderam ter oportunidade, eles vão e deslocam isso para os filhos. E, obviamente, os filhos têm suas necessidades, como os pais também têm. Então, as relações, elas ficam, na verdade, são vários papéis que vão, na rotina do dia a dia, se colocando. E nem sempre há percepção disso. A percepção, se dar conta, não é possível, devido às exigências do dia a dia. Então, a correria do dia a dia, o não se dar conta, o tem que, eu preciso dar conta dos meus filhos, alguém tem que ser o provedor, os dois são provedores, mas mesmo assim alguém deixa de pensar na sua profissão. Então, todo esse eixo de quebra-cabeças que se monta, são tantas relações, tantos toques, tantas questões que surgem, que muitas vezes a pessoa não se dá conta da sua individualidade, e se aquela profissão está fazendo realmente a pessoa feliz. Né? Será que eu sou um pai e uma mãe? Vamos lá, estou cuidando dos filhos, quero o melhor para eles, tenho sonhos, projeto e os meus sonhos. Então, deixa para depois, eu vou deixando para depois. Quando era possível realmente
tudo é possível, que essas relações, esses quebra-cabeças pudessem ser organizados de uma forma melhor. Mas isso não é do mundo ideal, né? Nós estamos na realidade. Na realidade, muito acontece isso, não é? Uma coisa interessante é que os pais são sujeitos ativos na vida dos filhos, e por essa questão, e no afeto e no carinho investidos, eles muitas vezes, naquela pessoa, naquele filho, eles acabam não se vendo, não, como se não existissem, como se eles fossem os próprios filhos, como houvesse uma confluência, né? Eu sou os meus filhos sou eu. E isso, muitas vezes, com isso, há a perda da identidade, né? Então, a gente lembra o seguinte, que na adolescência ou na meia-idade, ou mesmo quando criança, é sempre possível aprender alguma coisa. Isso é uma coisa que fica daqui, né? Eu olhar para o espaço e para o tempo. Que espaço eu tenho? Que tempo eu tenho? Como é que eu percebo que os ciclos estão abrindo e fechando, para eu saber o momento em que eu vou deixar os filhos partirem, mas também tenho a minha vida. É possível fazer essas duas peças, ou duas relações, ou várias, ou vários papéis caminhar em conjunto, ainda que um esteja um pouco mais atrasado, mas visto e não simplesmente ignorado? Porque quando alguém ignora a sua parte, ignora a si mesmo, não é? Isso na verdade, os pais olham muito mais para os filhos, deslocam essa atenção e tiram a atenção de si, o que provoca todas as crises que vocês vão observar a partir do próximo slide. Quando a gente chega no próximo slide, a gente fala da hora de se despedir. Não é? O filho vai sair de casa, vai morar sozinho, vai casar, vai estudar, vai ir para outro país, ele vai ficar ausente. Então, a síndrome do ninho vazio, que a gente vê no próximo, é uma expressão que descreve o quê? Um período emocional diante da mudança de papel dos pais. Então, no próximo slide vocês vão ver isso. Quanto mais papéis uma pessoa tem, os pais têm, quanto mais papéis eles exercem, né, menos ameaçadora é a perspectiva da síndrome. Porque eles sabem lidar com as várias formas, com os vários papéis, e não só o papel parental, da relação parental, eles conseguem também vivenciar a sua relação, relação de casal, relação amorosa, emocional, de trabalho, com amigos, eles conseguem abrir uma rede, como se fosse uma artéria, né? Várias artérias, e que se liga à possibilidade dessa expressão, né? De que eu não sou só pai e mãe. Então, essa expressão que fala sobre o ninho vazio é a ideia de que o papel parental pode mudar ou adaptar-se à situação, ele não é perdido. Então, os filhos deixam a casa para conquistar sua independência, seja pessoal, financeira ou o que seja. É um período conturbado, porque dependendo da família, dependendo de como os pais criaram os filhos e vivenciaram suas vidas pessoais, dependendo de como isso se dá, é difícil lidar. Então, é período conturbado para quem? Principalmente quem faz a confluência, quem projeta demais e esquece de si nessas situações e não exerce os papéis, os vários papéis que cada um de nós pode exercer na vida, inclusive trabalhando. Por exemplo, no caso do Leonardo, no filme, ele é o provedor. Ele vai embora, vai de manhã para o trabalho e volta. Inclusive, ele tem muitas compromissos, obrigações sociais, enquanto a mulher não. Depois que os filhos saem de casa, é uma inversão. Vocês vão perceber isso. Ele não quer mais obrigações sociais e se isola. E ela é que vai para as relações sociais que ela não havia sido permitido por ela mesma vivenciar. Essas emoções, elas são naturais, porque ocorre uma mudança no cotidiano súbita, e implica na saudade, no sentimento, no aumento da sensação de solidão, alienação, insatisfação.
O próprio Leonardo no filme, por isso eu trouxe essa opção para vocês, ele entra numa alienação, às vezes fantasiosa mesmo, é uma fantasia, uma ilusão, uma fantasia, alienação. Ele consegue estar no metrô ao mesmo tempo na praia, ao mesmo tempo no trabalho, ao mesmo tempo na cabeça. Ele já não sabe mais onde ele está. A cabeça dele roda, mas ele não sabe onde ele está, não é? Então, a gente vê que são ritos de passagem. E esses ritos de passagem, muitas vezes, não são percebidos. Há uma mudança do ciclo individual, ciclo familiar, transição do começo novo, de uma nova vida, quem sabe, com a saída desse filho, ou desses filhos, como acontece. A síndrome do vazio é um fenômeno no qual, né, os pais vivenciam sentimentos de tristeza, perda, em função desses filhos que saem de casa. Então, passando para o próximo slide, vocês estão conseguindo acompanhar bem, gente? Tá tudo bem aí? Eu não consigo ver todo mundo, né? Então, de vez em quando, eu vou parar para fazer pergunta, tá? Vou dar uma parada para saber como é que está tudo e vou fazer algumas intervenções aqui. Então, o problema está na insistência, não é o sentimento do ninho vazio. Esse sentimento é natural. Se você convive na casa com seus filhos, pai e mãe, seus filhos, ou só a mãe ou só o pai, né? Porque às vezes o casal está separado, sim, mas há um ninho vazio também quando há separação, para ambos, em cada casa. Os casamentos têm suas configurações. Eu posso ter um casamento, inclusive, com cada pai, uma casa separada, e eles convivem felizmente por 40 anos assim. Nós temos que ler o casal que mora na mesma casa. Eu também posso ter isso, tá? Então, esse problema na insistência desse sentimento de vazio e melancolia é que é o problema. Porque há um desânimo, uma tristeza, ele pode evoluir para uma depressão, crises de raiva, que não se reconhece, a raiva fica maior que a pessoa, começa a jogar tudo no chão. Já viram aquela cena de filme que a pessoa chega em casa, não entende o que está acontecendo com ela, quebra copo, tira tudo da mesa, porque aquilo não tem mais significado, joga no chão com raiva, quebra tudo que vê pela frente? Não é? Então, é esse o sentimento que acontece, né? Há grandes crises de raiva, alguns distúrbios graves, não é? Então, é importante manter uma rotina de autocuidado. É isso que muitas vezes não acontece, pela distração. Então, a pergunta é do que estamos distraídos nessa hora, né? Ou durante a relação, ou durante a nossa vida, não só nesses momentos, mas em outros em que a gente não consegue nem sentir que alguma coisa mudou. E depois é que a gente vai dando conta com o tempo. Por isso, tempo, espaço, né? Tempo e espaço. Qual é o meu tempo, em que espaço eu estou? Isso é difícil, muitas vezes, numa situação de crise, né? Então, a percepção do momento e do autocuidado trazem a possibilidade de elevação de saúde mental. Com isso, há uma possibilidade de enfrentar o período de luto com muito mais serenidade, não é? Porque isso é difícil. O luto é um momento de perda, efetivamente, que acontece a cada momento da nossa vida. Né? Nós, na nossa vida, enfim, a gente vai mudando, a gente não percebe que estamos fazendo até essa mudança, a gente só vai perceber mais tarde. Mas está valendo, está valendo. É importante que essas crises ocorram. Essas crises são importantes para nosso desenvolvimento, para nosso autoconhecimento, para a gente ter, quem sabe, pegar um atalho, uma nova forma de vida, uma nova história, não é? Então, a gente vai tratar agora, no próximo slide, desses sintomas e sinais da síndrome. Esses sinais mostram que algo não está bem. E é hora de começar a tocar o sino. Blém, blém. O que está havendo comigo? Né? Todos esses sintomas e sinais, eles afetam as dinâmicas da sua vida. Trabalho, casa, casamento, né? Dependendo de cada situação. Então, nós temos, por exemplo, a insônia. Né? Vai dormir, não consegue dormir, porque a mente está com ansiedades, várias ansiedades, né?
como estão os filhos, o que os filhos estão fazendo, se eles estão dando conta das suas vidas, que decisões eles estão tomando sem sem o meu controle, sem a minha observação. Será que o que eu passei de informação e educação realmente faz com que eles tenham possibilidade de independência? Uma independência saudável, uma boa forma? Será? Então, a insônia é um desses fatores, né? Sentimento melancólico, frustrações, vai reviver memórias, pensar poxa, mas a vida familiar era tão boa antes, o que aconteceu agora? Eu queria voltar no passado, mas não dá para voltar no passado, já foi, já passou. Você pode ressignificar a sua vida, mas o passado não dá para olhar para o retrovisor e querer tudo como era antes, as coisas vão mudando. A Eliane sempre falava, água parada, né? Não é isso? Não traz grande evolução, né? Vai ficar... E tem uma frase também que ela coloca lá no contato, que bom marinheiro, né, Eliane? Como é que é aquilo que você fala? Tem uma coisa do bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Isso, está lá pendurado, cara, nunca vou esquecer isso, está lá. Então, mar calmo não faz bom marinheiro, né? A gente precisa, de vez em quando, ter um sacode, né? Sacode, assim. E isso esse sentimento melancólico decorre dessa saudade, dessa tristeza profunda também, que pode levar a um risco de depressão. Isso aqui está tudo interligado, eu só botei separado para a gente ter uma visão mais arrumada, né? Isso é tudo interligado, tudo isso pode estar junto, né? Então, é uma perda aqui, né? Tristeza profunda pela perda, ela vivenciar essa perda. Os pais se sentem insuficientes, às vezes, e até inconvenientes na vida dos filhos. Então, por exemplo, eu não consigo mais ter acesso a ele como eu tinha antes, ele não me atende, o WhatsApp não tem os risquinhos azuis, não é isso? Meus filhos não veem a mensagem, só me respondem daqui a, sei lá, um mês, ou se respondem, ou durante uma semana, entendeu? Isso é uma reclamação recorrente. O celular fica do lado, a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, não é? Aí eu não sou mais conveniente ao meu filho, eu não tenho mais utilidade para o meu filho, principalmente quando o pai ou a mãe são os provedores e não fizeram uma outra tipo de construção, quer dizer, é preciso que haja uma utilidade, né? A autoestima abalada, né? Justamente porque tomados por sentimentos negativos, né? Deixam de cuidar da saúde física e mental. Não precisa, eu não sou mais útil, eu não tenho mais nenhuma serventia para a vida, nem para os filhos só. Já aumenta, vai para um espectro maior, né? E o isolamento, que aconteceu até com Leonardo no filme. Ele se isola de todos, e todos invejavam o casal, ok? Um casal tipo top de linha. Quem olhava para aquele casal dizia, meu sonho de consumo. E, de repente, todo mundo começa a se questionar, o que está havendo? Todo mundo enlouqueceu? Quem gostava de estar nas obrigações sociais foge. Quem não estava nem aí, eu não participava, não nem aí numa situação que não tinha como, não tinha tempo, também era muita tarefa para dar conta dos filhos, agora está saindo. Está indo ao cinema, está indo com os amigos, trazendo amigos para casa e nem convidando o marido, né? Olha aqui, vai chegar umas pessoas aqui em casa. Não, é tudo no susto. As caras são ótimas no filme, né? Então, isso, na verdade, é um resumo nesses fatores para que vocês tenham uma ideia do que acontece, né? Aí nós vamos para o próximo tema, que seria o tempo. Todo mundo pergunta, né? Como o luto também. Todo mundo pergunta, quanto tempo vai durar o luto? Não tem, é o tempo de cada um. Então, o tempo, eu fiz questão de botar isso aqui, porque é uma pergunta recorrente quando eu atendo e na minha clínica, né? A gente percebe isso, né? Mas vai durar quanto tempo isso, né? Aquela pressa de resolver. Já existe a crise, eu também quero resolver rápido essa crise, não é? Então, o tempo em que a síndrome do vazio persiste, é importante, eu botei aqui, lembrar que quem enfrenta essa intensidade e multiplicidade de sentimentos
quando se vê longe dos próprios filhos, pode demorar muito tempo, às vezes. Não se sabe, não tem como se precisar para recuperar, né? E essa importância aqui de procurar, eu frisei, essa ajuda psicoterápica, né? Cercar-se de amigos, situações que ocupem a cabeça. Isso é importante. No primeiro momento em que a pessoa faz essa pergunta, a importância de redirecionar essa forma de pensar, de que tudo tem que ser rápido. As pessoas querem o resultado, mas passar pelo processo é doloroso, sim, mas é necessário, é importante. Porque é justamente nesse passar pelo processo que a pessoa começa a olhar para o caminho que ela está percorrendo e ela começa a se dar conta daquilo que lhe falta, não é? Em função do vazio. É um vazio que está ali, porque o ninho ele se desfez. O ninho que eles hipoteticamente acharam que seria para sempre. Né? O pensamento mágico, né? Que é da criança e que vai também para os pais, né? Nesse momento. Não, isso vai durar para sempre, muitas vezes. A ideia mesmo é essa. Por que ele não mora comigo? Por isso eu falei do ninho cheio no início. Porque muitos têm a ideia de que poderia ficar ali para sempre, e outros pais querem que eles vão embora. Mas quando vão embora, ficam felizes pelo sucesso, mas depois vão para eles, para dentro deles, e o que eu faço com a minha vida? Essa é a pergunta. O que eu faço com a minha vida, né? Então, quando você busca amigos, busca ter uma interação e atuar em vários papéis, mesmo quando você é pai e mãe, você consegue, ao mesmo tempo, claro, com esse esforço, né, também manter as suas amizades, círculo de trabalho e ter sua vida. Não é abdicar em favor dos filhos, é manter a relação parental, mas também ter outras relações, inclusive consigo mesmo. A busca da saúde mental e física é sua, né? Quais são as consequências? Né? Trouxe para vocês no próximo slide, né? O que nós estamos até falando, coloquei em resumo para vocês, né? Nós temos crises pessoais, conjugais, no trabalho. Coloquei para vocês dificuldade de expressão e comunicar os sentimentos e pensamentos. O aumento dos níveis de ansiedade em decorrência da constância dos pensamentos e da saudade que aumenta a preocupação dos pais. Lembra que eles estão crescidos, foram embora, já têm seus trabalhos, mas a preocupação continua. É o que eles sabiam fazer de melhor. E tudo bem. A ideia é não ficar só nisso. Não é eliminar a relação parental, é mantê-la, mas mantê-la de uma boa forma, mais saudável. Estado de alerta e vulnerabilidade que vem da sensação da perda dos filhos, da sua falta. Mas, em verdade, isso aqui é sublinhado. Em verdade, ocorre pela falta de si mesmo, que é o vazio existencial. É um gap, é um buraco existencial que ali está. Porque todos nós temos sonhos, gente. Todos nós temos desejos, todos nós aqui. Eu, vocês, cada um aí, se pensar mesmo, olhar, quanta coisa eu deixei de fazer que eu poderia ter feito. Aí vem, eu poderia, os deverias, né? Eu deveria, eu poderia, mas você pode hoje, desde que você se conscientize, eu vou falar isso mais adiante, de que isso é importante para você. E os filhos não impedem isso, mas muitas vezes os filhos viram uma possibilidade de ausência de si pelo não dar conta. Isso é bem existencial. Né? Eu não dou conta, então é aquilo, eu sei, mas não quero saber, porque se eu fizer o movimento, vai dar muito trabalho, e nesse momento eu não consigo, eu não dou conta. Isso também é da vida, não é? Isso não é um julgamento que se faz, você não deu conta, não, é generosidade consigo mesmo, é aprender que isso é um momento, mas que você pode ultrapassar essa tempestade. E fazer um planejamento para você, consciente daquilo que é necessário para você. E aí eu coloquei uma outra consequência, que seria a dependência emocional dos pais em relação aos filhos, que não deve se tornar a única razão de viver. Então, essas consequências fazem com que você tenha uma dependência do pai ligar 24 horas para o filho. Você está onde? Onde você está? Me fala como é que você está. Está passando bem? Se tiver um acidente em algum lugar, ou o filho disse que ia passar na casa do pai para entregar uma encomenda, ele demora meia hora, Deus, o que houve? Um acidente? Ele já tem 25 anos, 30, tudo pode acontecer aos 15, aos 25, aos 30.
Mas a preocupação por ele não estar mais morando na casa faz com que ele simplesmente se coloque na posição de um controlador pelo medo de perder o controle. É um ciclo vicioso. Eu me torno aquilo que eu preciso ser para que o controle não saia de mim, ainda que ele more longe de mim. Eu preciso que isso aconteça sob pena de eu mesmo perder a minha própria existência. Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Ser ou não ser, essa é a questão. Quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou. Eu só sei que eu sou pai e mãe. Eu não treinei as outras formas. Eu deixei passar, mas é por opção. Mas agora você pode, quem sabe, não é? Isso fica aí como interrogação. E aí eu falo agora de como superar e ressignificar esse ninho vazio. Então, primeiro, antes de passar para isso, eu queria saber se está tudo, que eu não consigo ver todo mundo, mas, assim, como é que isso está para vocês? Se isso toca em vocês, se isso realmente tem um sentido, se faz sentido para vocês o que eu estou colocando até aqui, não é? E se alguém se reconheceu em algum momento nisso, que queira compartilhar, nessa primeira parte, né? E dizer o que ficou, se realmente tem alguma dúvida. Eu estou aqui nesse primeiro momento para trocar com vocês um pouquinho, antes de passar para a segunda parte. Alguém que queira falar, estou aqui à disposição. Oi, Patrícia. Oi, estou Eu aqui. sou super envergonhada, mas vou falar aqui. Estou passando exatamente por isso e estou aqui até emocionada com as coisas que você estava falando. Meus dois filhos de 22 e 24 anos foram estudar fora. Acho que não voltam, porque um foi para a Europa, outro foi para São Paulo, e empregos, e não vão voltar. E eu estou fazendo exatamente isso tudo que você está falando. Mas eu achei uma fuga. Eu fui estudar psicologia, estou no 7º período de psicologia na Estácio, mas não estou conseguindo lidar com essa situação. Adorando as coisas que você falou. É uma situação realmente, ela é uma situação difícil mesmo, não se sinta, se sinta à vontade para dizer o que está dizendo, apesar do desconforto. Eu choro todo dia. Nós somos incongruentes, que ótimo que somos, porque isso é que dá beleza ao humano, né? Nós queremos muito que os filhos saiam de casa, que os filhos cresçam, que eles se desenvolvam, mas quando eles chegam, mãe, estou indo. Ao mesmo tempo, tem um lado de satisfação, se você falar, criei bem, dei um bom caminho, eles estão seguindo bem a vida. Eu sou viúva, então eu perdi o pai deles quando eles eram pequenininhos, então eu me sinto super contente de ver o caminho que eles estão tomando, mas eu por dentro, coração dilacerado. Isso, muito difícil. Existe aí isso, e existe a possibilidade, você está fazendo faculdade de psicologia, você... Nem assim eu consigo compreender. Mas é ótimo, mas isso é um processo, foi o que eu disse, é um processo, confia, é um processo. Você falou aí do tempo, eu falo, ai meu Deus, o tempo não acontece, o negócio não acaba. A gente quer que as coisas sejam rápidas, mas esse processo que você está passando é de grande fortaleza pessoal. Obrigada. Uma das mais incríveis, é uma jornada que você está fazendo. Isso é uma jornada, uma grande jornada. Deus quiser, eu vou sair dessa mais forte e podendo ajudar as pessoas no mesmo, passarem pela mesma coisa que eu estou passando. Esse é o objetivo, né? Até do que Eliane propõe no contato, nesse projeto, que seriam encontros por uma vida melhor, para que a sua vida seja cada vez melhor. É isso mesmo. A nossa vida seja cada vez melhor. A gente precisa dessas conversas. A gente precisa entender que todos nós aqui vivenciamos lutos de diversas formas. E um desses é esse aí, que não é fácil reconhecer que um ciclo fechou, mas que ele continua de alguma forma aí, que você não perdeu esse papel parental, você continua com esse papel, você é mãe, você é visceral. Pois é, mas é difícil, viu? Transformei meu escritório no quarto de um dos meninos para ficar mais próxima, para se sentir mais perto. Isso é um processo. Tudo isso é um processo. Mas, com certeza, aqui, algumas coisas eu vou trazer agora. Não sei se tem mais alguém, tudo certo aí? Vamos caminhando, né?
Mas se Obrigada, tá? é isso, eu que agradeço a participação. Parabéns pela palestra. Eu que agradeço também a você por estar aqui, Patrícia, e eu todo mundo. Patrícia, Ah, Rosana, oi, Rosana, tudo bem? adorando tudo que você está colocando, são muitos pontos para a gente fazer reflexão, não só para a gente mesmo, mas como a gente atende pessoas que passam por situação muito semelhantes, né? E o que você falou é muito importante. Eu não sei como vai ser quando a minha filha, que hoje tem 24 anos, ela for, né, construindo a vida dela e sair de casa. Eu não sei, eu acho que eu vou lidar numa boa. Bobagem. Sim, Espero que são eu ligue, né? processos, são Como é que ela... processos. A gente sempre tenta, Rosana, olhar para isso como digamos assim, um rio, né? É um rio que flui. Quanto mais a gente tiver no nosso tempo e espaço e perceber essa fluidez, entendendo que faz parte e que com certeza quando eles têm dúvida eles voltam, mãe, pai, o que pode ajudar? Vocês não estão longe, né? Dos pais, eles continuam, mas a impressão é justamente dessa perda, porque é necessário que seja sentida também, mas não porque perdeu, entre aspas, não se perde nada, né? A ideia é de reconstruir-se. A Sim, ideia é é que de nós algodão. temos esse sentimento de vazio, mas é reconstrução. Eu me reconstruo, eu consigo perceber que eu posso agora dar conta um pouco. Bem, sobrou tempo, a gente pensa sempre no que perdeu, mas não pensa o que sobrou para mim. Ah, sou eu, nossa, que tempão que sobrou para mim. Gente, agora eu posso fazer isso? Não, fica aquela assim, como diz o Leonardo lá no filme, não, deixa eu me enclausurar, porque eu não dou conta, tipo assim, eu estou na minha ostra, não me incomoda, eu não dou conta, eu não sei, isso é natural também. O que fica disfuncional ocorre quando isso se prolonga de uma forma sem buscar ajuda, sem se compreender, sem trocar até com o parceiro. Se não tem um parceiro para trocar a angústia, um amigo, psicoterapia, não é? Tudo isso são formas de ajuda que a gente precisa reconhecer. Sozinhos nós não andamos, gente. A gente pode até ter nossa individualidade, preservá-la, cuidar muito bem dela, mas é preciso parceria. Nós precisamos de parceria. E isso é fundamental para o sucesso da nossa vida. E o sucesso não é ter e felicidade, não é ter tudo o que a gente quer. Na minha visão, né, é saber que vão aparecer de tudo, né, na nossa vida. Cortes. Nós vamos ter pequenos cortes. A gente vai ter, às vezes, um problema mais sério, mas a gente precisa, de alguma forma, aquietar e dizer: o que eu faço agora com isso? Por onde eu parto? Então, esse por onde eu parto, Rosana, é isso, quer dizer, o que eu vou trazer até agora, né, para vocês, o que eu consegui coletar é muita coisa. Nós não temos uma literatura, eu percebi, ampla sobre síndrome do ninho vazio. Quando eu pesquisei na Cielo, pesquisei na internet, olhei tudo que eu pude para trazer aqui, além do que eu anoto da minha clínica, né? E o que a gente aprendeu também no contato. Então, é assim, fala-se pouco nisso, né? Porque os lutos que vão se falando são de outra ordem, que aqui também tem o luto. Se eu fosse falar que isso aqui é luto também, um enlutamento, é luto. Mas se dá muito a olhar mais para a morte, efetivamente, física, né? Aquela questão de não estar mais presente a pessoa do que efetivamente aqui. Porque isso também é não presença física. O filho foi embora. Ele não está ausente da sua vida, ele só foi para outro lugar. Não é? Então, agora, obrigado pela sua participação. Viu? Imagina, Então, eu que agradeço, estou adorando. Agora estou em cólicas aqui para saber. E aí, o que a gente faz, hein? Vamos agora aqui para as situações. Eu trouxe 12 situações em resumo. Tá? Em resumo. Oba! Tá bom? Então, vamos lá. Como superar isso? Primeiro lugar, que está embutido no primeiro item, e eu quero deixar isso claro que eu já fui falando durante a palestra, identificação desse cenário. Eu preciso lembrar que eu estou nessa situação e eu preciso reaprender a manter a individualidade ativa. Minha individualidade ativa. Praticando o quê? Meu autocuidado. Focar em si mesmos, nas rotinas, nos afazeres, nos desejos e nos sonhos.
É um processo de desapego. Então, você separa as próprias dinâmicas das dos seus filhos. São dinâmicas diferentes, são relações diferentes. A relação pai e mãe é uma, a relação homem e mulher é outra. Mas, às vezes, há uma grande mistura. E até vocês lembram que nós já estudamos que até, às vezes, os filhos se tornam pais dos próprios pais. Várias coisas acontecem nesse circuito. E a dependência emocional vem disso. Principalmente dependência financeira e emocional. Então, quanto mais cada um cuidar de si, dentro das possibilidades, veja bem, o mundo ideal, a rotina, às vezes, você esquece uma coisa ou outra, mas se você identificar o que você precisa, e também no ninho vazio, nessa síndrome que aparece em função a parte em que você verifica que a ausência do filho trouxe um transtorno, pare e diz, bem, aconteceu alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Eu preciso dar conta um pouco de entender o que está acontecendo comigo e no meu entorno. Então, eu vou reaprender a manter essa individualidade ativa, que isso é fundamental. E isso é concomitante. Concomitante, quando você está como casal, quando é possível, com seus filhos, com seus amigos, isso é manter a relação de amizades, não é? Muitas vezes a pessoa casa, meu amigo não vai mais na minha casa, vamos acabar com a amizade, vamos ser só nós dois e no nosso ninho. Nós e uma cabana. De repente, todo mundo sai, vai embora, e você não tem amigo, você não tem com quem conversar, existem os ciúmes, as situações de eu não quero que você veja essa pessoa, o incômodo com os amigos, mas é preciso muita conversa, não é? Então, eu trouxe essa primeira forma de identificação do que está acontecendo naquele momento com o casal, e que eles se olhem, a gente vai ver isso daqui a pouco, eles possam, então, tentar manter e reaprender essa individualidade mantendo ativa. No próximo slide, a gente vai ver a autoaceitação, né? Que é a importância de se reconhecer como pessoa, e não só como pai e mãe de alguém. Então, a necessidade de resgatar-se, tendo em vista que os pais, cada um deles, eles possuem, como nós vimos, vontades, sonhos, qualidades, amizades, questões de diversas ordens. Pensar no que dá prazer além dos filhos. Então, o ciclo de paternidade pode ser o início de uma redescoberta individual. Importante isso. A autoaceitação de si, e redescoberta do que ele é, né? E retomar o que não foi possível ser realizado em razão de atenção e cuidado com os filhos. A pergunta é, o que dá prazer além dos filhos? Essa pergunta deve ser contínua, não só a partir do síndrome do ninho vazio, quer dizer, a partir do momento que os filhos saem de casa. Até que a crise vai se instalar, mas ela pode ser mais atenuada. Ela vai ser difícil, mas ela vai ser menos dolorosa. A dor vai existir. A dor vai existir, mas ela tem algumas compensações que vocês vão olhar. Os pais vão dar uma direção. Espera aí, vamos parar, vamos entender o que está acontecendo aqui. Não é? É quando um casal, se está morando na mesma casa ou em casa separa, a gente tem vários acordos. Eu falo aqui para qualquer acordo. Pai é pai. Ninho vazio é um ninho vazio, não só na mesma casa, mas cada qual com a sua situação. Nós tivemos agora aqui a participação de uma pessoa, de uma colega que está assistindo, que disse está viúva. Não é? Ela também sentiu isso, claro, não precisa estar só, não é só uma questão do existir o companheiro, né? Nós também temos essa questão. Não. Vou corrigir. Eu fiquei viúva do pai deles há 20 anos atrás, mas eu sou casada de novo há 15 anos. Então é isso. Não sou viúva, não. Eu fui viúva do pai deles, então eu sinto, não igual ao meu atual marido, a falta deles. Meu marido não sinto falta, porque não são filhos dele. Não. Então tá bom. Eu acho que o fato de eu ter ficado viúva, eu depositei muito a minha alegria em cima deles, sabe? Eles tomaram. Sim. Então tá ótimo. Mas eu tenho um companheiro, sim, eu tenho alguém do meu lado. Sim, graças a Deus. Isso é bom, mas eu digo assim, que mesmo
existindo isso, podia você, o que eu quero dizer, aproveitando isso... Está sozinha, você trouxe uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa em um casal morando na mesma casa. E às vezes a pessoa realmente está sozinha e sente isso sozinha, porque um companheiro se foi. Com tá? certeza. Então, é importante assim que a gente a gente possa flexibilizar essa visão do casamento, ou do companheiro, ou da companheira, ou do que seja, e a gente perceba que isso tudo pode vir de várias formas, mas a gente vai sentir essa ausência dos filhos, né? Então, quando eu boto aqui o que dá prazer além dos filhos, né, é importante se reconhecer como pessoa, não só como pai e mãe, necessidade de resgatar-se, tendo em vista que os pais, cada um deles possuem vontades, né? O ciclo da da paternidade, que vai precisar dessa redescoberta individual, não é? E o que acontece aqui também, né? A gente, como eu disse, a gente tem tendência em pensar no que falta, mas o que sobrou, e olhar mais para o lado do que sobrou para nós, o que realmente é importante agora para nós. Existem habilidades, tá? Vou falar algumas que mostram que isso vai trazer uma maior satisfação, habilidade para o seu trabalho e carreira, quando você tem independência emocional, quando você tem independência financeira, amizades estabelecidas. Eu estava falando, se você tem isso, melhora a dor, né? Um pouquinho, vai atenuar um pouco. Possibilidade de estabelecer relacionamentos amorosos com mais intimidade e alegria, com mais maturidade, e o bom nível de diferenciação pessoal, quando você sabe diferenciar o que está acontecendo. Né? O que é meu, o que é do outro. O que é meu na relação comigo mesmo, o que é meu na relação com meu marido ou com a minha esposa, na relação de casal, e o que é meu com relação aos meus filhos, e cada qual com essa possibilidade, porque cada pai também se relaciona com os filhos de um certo modo. Então, o que é meu nessa relação? Nessas várias relações, isso é muito importante deixar bem definido, mas às vezes é difícil. Isso é uma tentativa, uma possibilidade, né? Por isso que eu estou trazendo essas reflexões aqui, né? Aí nós vamos, então, para o outro slide, que é o item 3, né? Uma outra forma, né, de melhorar comunicação, minha gente, comunicação. Tanto faz se o ninho está vazio, cheio, se não tem ninho, com filho, se o ninho está sem filho, não interessa, comunicação, está faltando muito olhares, muita comunicação, muita reflexão, sabe? Ressignificação de olhares entre os pais e os filhos, ser honesto nos sentimentos, aproxima bastante, ajuda no desenvolvimento da intimidade, por mais complexo seja tocar no assunto. Porque cada um vai vir com desejo. Já pensou? Você está lá com seus filhos, vão embora, aí os dois sentam e dizem assim, não te reconheço mais, vamos ver o que acontece. A pessoa, nossa, quer separar? Quer separar? Você não está contente comigo? É isso. Aí faz aquela cena, né, bem de filme mesmo, né? Você não quer mais não me quer mais, aquelas coisas. Não, ela só está sendo sincera, dizendo, eu não sei o que fazer. Eu olho para você e não te reconheço. Isso acontece. Mas nesse momento você não vai falar dessa forma, mas eu digo assim só para deixar bem claro qual é, muitas vezes, a necessidade. A pessoa falar realmente, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo que eu não dou conta, não sei como esse casamento vai seguir, porque eu só me vejo como mãe. Esses anos todos eu fui mãe, eu não me vejo como mulher, não me vejo como homem, né? Me vejo como pai, provedor. Então, criar uma relação melhor consigo mesmo. Pai e mãe entre si, cada um consigo mesmo e entre o casal. Fundamental dizer o que sente, quando é possível isso, né? Dependendo da relação, né? E com os filhos, muitas vezes, aproveitar os aplicativos de uma forma bem tranquila, né? Não é toda hora, todo dia, mas falar assim, ó, vídeo, FaceTime. Estou sendo bem, assim, bem antiga, tá, gente? FaceTime, Skype, né? Olha só que coisa, né? Hoje em dia tem de tudo, entendeu? Tem Instagram, tem
tem agora até tem chats, tem tudo. Eu estou sendo bem, né, arcaica aqui, né, porque isso já não tem mais, né? Você já pode fazer agora, daqui a pouco inteligência artificial e comando, daqui a pouco está na sua casa, virtualmente, assim, só com, né? Não tem isso? Acontece. Então, vamos lá. Vivenciar a troca de sensação de solidão por solitude, né? A solidão é um sentimento de vazio, isso que a gente está falando quando tem uma ausência, né? Que deixa triste a gente, com uma tendência de achar que a gente é desnecessário, sem valor, uma perspectiva negativa, né, dentro dessa relação, né? A gente não se sente mais na relação com filhos, com amigos, na relação amorosa bem, porque a gente tem um vazio e a gente negativa a si mesmo. O sentimento de solitude é outra coisa, é uma escolha positiva, é uma escolha, a gente diz assim, é uma postura mesmo, positiva, de estar bem em sua companhia, né? Sensação de completude, gera autonomia, independência, autossuficiência, o tal centramento e equilíbrio. Eu posso me bastar, eu posso ter meus problemas, eu posso ter minhas crises, mas eu vou dar conta da forma que eu puder. Vai ter horas que eu vou chorar, vai ter horas que eu também não vou estar num bom dia. Tem dia que é noite, né, gente? Lembra dessa expressão? Tem dia que é noite. A gente fala isso, né? Tem dia que é noite. Então, às vezes a gente não dá conta naquele dia, mas pode ser que dê no outro dia. Então, procurar legitimar essa solitude, né? Você troca essa sensação, né? Na próxima, nós temos que o casal pode recapitular sua história da saída da sua família. Como é que foi isso? Tomando um vinho? Já pensou nessa cena romântica? Estou aqui tirando uma parte, uma palhinha aqui. Essa, aquela cena, mas um vinho, alguma coisa assim. Vamos lá, gente. A gente está aqui chorando pelos nossos filhos, estão lá muito bem, obrigado. E a gente está aqui chorando, né? E como é que foi o meu processo de saída de casa? Ele foi doloroso, não foi doloroso? Muito isso tem a ver com também como isso vai passar pelo processo da saída dos próprios filhos de casa, porque tem alguma coisa que não ficou bem clara lá no início, né? Quando você era adolescente, jovem adulto, como é que ficou esse ciclo? Como esses ciclos se abriram e fecharam? Isso é muito importante, né? Então, está aqui, como foi o processo de cada um desses pais nas suas famílias de origem que não saíram de casa, não é? Isso é muito importante, porque você abre e fecha ciclo na vida. Como é que isso fica? Né? Para cada um. A história de cada um, o contexto de cada um familiar é muito importante. Saber isso, lembrar disso. E aí começam as histórias tomando vinho e rindo. Sabe aqueles risos que cada um dá na cara do... que ninguém sabia das histórias? E que daqui a pouco, bebendo vinho, as pessoas se soltam, começam assim, fizemos isso, nós saímos, nem demos satisfação ao meu pai, não dei satisfação, bati a porta. Fiquei 1 ano sem falar com meu pai, não tem essas coisas, né? E aí começam a rir, aí nisso aí vem toda essa parte do prazer, da interação, do olho no olho, quem sabe se dá para eles retomarem de outra forma melhor, de uma boa forma, né? Criar rituais de conexão para a vida em comum. A vida em comum. O que em comum é possível fazer? E o que não é possível fazer em vida em comum e que está tudo bem? Está tudo bem. Mesmo aquilo que não dá para fazer. Então, a vida em comum, a vida do casal, como é que eu posso criar? Como é que esses rituais podem ser feitos, né? Não é? Eu crio formas de interação com meu marido comigo, né? Para que eu possa me ver viva, com utilidade, né? Eu não preciso ser só o pai e a mãe. Então, eu posso criar várias formas, né, de interação em que eu perceba que eu não só sou pai e mãe, eu também tenho uma vida em comum, além da minha vida individual. Então, coisas que o casal pode fazer junto também, e que fazem com que se renasça aquilo que eles deixaram de fazer, e que eles faziam. E por que não podem fazer agora? Deixamos de fazer por um tempo, a rotina nos pegou, mas agora a gente pode. O que a gente pode fazer para conectar, nos conectar na nossa vida em comum, não deixando de ver as suas individualidades, suas necessidades, seus sonhos, e que cada um possa dar um contorno, não é? Próxima possibilidade é uma estimulação de resiliência do casal. A resiliência é a capacidade que nós já estudamos várias vezes, só uma recapitulação aqui, e já vimos, e a gente fala sempre nela,
É uma capacidade universal que possibilita a pessoa prevenir, minimizar, superar os efeitos nocivos das situações adversas, com possibilidade de sair delas mais fortalecida ou até mesmo transformada, né? O que eu posso fazer para ter mais leveza diante dessas adversidades, que eu posso saber que eu posso passar pela crise e posso voltar para a minha vida mais satisfeita, ou um pouco mais satisfeita, entendendo que eu não vou ter tudo, mas eu posso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre importante. Aliás, é o importante, porque depois desse primeiro passo, muitas aberturas vêm de caminhos, de portas, de significações, de descobertas. É assim, entrar mesmo no escuro. Como é que é entrar no escuro? Como é que é entrar no seu próprio vazio, na sua própria escuridão? Como é isso? Então, significando, dando um novo contorno, né, para isso. Por conta dessa resiliência, é possível, no nosso item 8, né, o que é muito importante, que deveria ser mantido sempre, né, que é estimular o brincar entre o casal e o prazer. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, que quando nós falamos de casal, né, no item 8, a gente fala de eros, né? Então, é preciso manter eros vivo, não é? O que mantém o casal também estimulado, né? Essa imagem do brincar me lembra dos gatos. Os gatos adoram brincar com novelo de lã. Então, eles se enroscam no novelo de lã e um pula em cima do outro, fazendo brincadeiras, jogos, não é? E que fazem com que eles possam se ver, brincando, né? Então, é possível que o casal também tenha essa estimulação, faça isso, transforme esse ninho vazio num ninho de prazer também, em todos os aspectos, não só do trabalho, da amizade, de curtir coisas novas, estimular seus sonhos, mas também lembrar dos gatos, que ficam com seus novelos de lã brincando. Então, a gente lembra disso. Eles até se esticam, né? Nós não costumamos fazer isso sempre, mas eles falam, a primeira atitude deles de manhã é fazer o alongamento, né? Opa, estou aqui, preciso alongar. Então, estimular isso é muito importante. Brincadeiras, os jogos de prazer, né? Trazer eros de volta. É possível que isso aconteça? Sim, se o casal tiver com a comunicação melhorada, realmente já isso para eles mesmos. Possibilidade também de compartilhar a vivência da crise, como nós falamos, a comunicação está aqui de novo, o sentimento de vazio, saudade, tristeza. Às vezes a pessoa está meio parada, um pouco fora do mundo naquele momento, entra em alfa, né, como eu digo, fica lá assim meio parada e paralisada, chega o companheiro e pergunta a companheira, como é que você está? Alguma coisa? A pessoa pensa que é consigo, às vezes não é pessoal quanto cônjuge. Não é nada pessoal, é uma saudade, um vazio, uma tristeza que vem momentaneamente. Compartilhar isso, não é contigo, é comigo, eu não estou bem, eu estou passando por esse momento, ou talvez como você também, cada um passa de um jeito, né? No filme, a Marta, ela vai para a night, ela vai sair, ela vai para a faculdade, ela dá, assim, uma mudança totalmente repentina. Já o outro, não, ele que vivia nas relações sociais, obrigações sociais contínuas, ele se fecha. Então, nessa hora, é importante que os dois se vejam. Sabe aquela cena? Por isso eu botei lá na cena do filme, que é muito bacana ver os dois, quando vocês virem o filme, vocês vão ver que a primeira cena, uma das primeiras cenas, é eles deitados na água, como se estivesse boiando, com a cabeça, a cabeça dele está aqui, a dela está aqui. Eles se encontram, e aí fala, e aí, Marta, como é que é isso, né? Não é? Isso nos devaneios também dele vem essa imagem, porque é o encontro, né? O poder do encontro. Como é que eu faço esse encontro se dar, não é? Então, é olhar no olho, é dizer, olha, toca na minha mão, contato, né? Toca na minha mão, vem cá, me dá um abraço, eu estou aqui, eu estou também passando pelo mesmo, talvez um pouco diferente de você, mas eu sinto um pouco isso e sinto que você também está me dizendo esse sentir, isso é importante. Isso é muito importante no caso para o casal, não é?
outra forma de superar e ressignificar é aceitar o ritmo, o fluxo das mudanças e a passagem do tempo. É bem difícil a aceitação, né, disso, concordância, né? Esse é o ritmo da vida, o fluxo das mudanças, ciclos abrem e fecham, passagem do tempo. Nós estamos aqui realmente de passagem mesmo, nós temos vários ciclos, abrem e fecham, a gente vai aprendendo com cada um deles, e cada um deles, se a gente olhar para trás, tem um histórico que é bacana, a gente olha e diz, quanta coisa eu superei, fazer a linha da vida, né? Aqui eu fiz isso, eu tive alegria, tive tristezas, mas também tive perdas, mas também tive ganhos, às vezes um ano seu, teve tudo isso junto. Aí você começa a se dar conta da sua coxa de retalhos, né? O que ficou, o que eu costurei, eu posso tirar esse retalho? Não, não dá, porque se você tirar esse retalho, essa dor que você tanto quer tirar daí é tão importante para a sua vida, para tudo que você está vivendo hoje, sem ela você não estaria aqui hoje. Ressignificada, com uma nova vida, vamos dar olhar para essa dor. A gente não gosta muito de olhar para a tristeza, para a dor, para a nossa dor aqui dentro, porque dá dor mesmo. A gente, às vezes, quer dar uma fugada. Deixa eu fugar aqui, vamos embora, entendeu? Eu resolvo isso depois, porque dói. Crescer dói, ressignificar dói, olhar para o que a gente construiu e não gostou muito dói. Epa, mas peraí, será que eu não gostei mesmo? Não gostei. Então, você pode ir embora, você também pode, com coragem, ter o estímulo de ver se aquilo que você ainda faz sentido para você, né? Estar orientado para a vida com senso de coerência. Então, vamos lá, fatores de estresse são tomados como desafios, não como punições, julgamentos, punições a si mesmo. Geralmente, nós somos muito algozes conosco mesmo. Nós somos os principais, aqueles que nós batemos em nós. É incrível, mas a gente faz isso com a gente. Muito. Errei, não fiz, não sou capaz, não criei bem, por isso não consigo dar conta agora de mim, ou criei e não dou conta de mim. Não consigo fazer... Uma pergunta que eu faço recorrente na minha clínica é: quais são seus prazeres? Aí eu vou imitar a Eliane. Cri, 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 cri. Não vem. Ou então vem um prazer que é assim, só um prazer. A pessoa não consegue dizer quais são seus prazeres com 50 anos, com 40, com 80 às vezes. Às vezes não sabe dizer porque não sabe nem o que é o prazer, né? Viver uma vida por fazeres ou afazeres. É uma vida de fazer, mas não uma vida de sentir a sua própria vida pulsando. Estar orientado para isso, que é importante. Eu acho isso aí muito interessante, porque dá mais liberdade, independência ao casal e oportunidade de explorar e consolidar novos papéis. Tudo é um desafio. Eu ontem, no domingo, eu fui ver uma peça chamada O Último Ato, de um bailarino maravilhoso, que já coreografou com Débora Coker, e o nome era O Último Ato. Então, as cenas que passaram no teatro, foi no Village Mall, eram da vida dele, do início como criança até chegar onde ele chegou agora, 42 anos. É o primeiro ato dele na cena, ele dançou e, ao final... Boa noite ali. Tá bom, Paula? Beleza. Então, é assim, a primeira coisa que ele fez foi dançar um balé clássico, porque ele fez do clássico até o contemporâneo. Aí ele dançou, chegou para nós e disse assim, suado e ofegante. Gente, 42. Não sei se eu dou conta mais do palco. 40 é ofegante. Ele com aquele corpão que ele estava trabalhado pela ginástica que ele fez e por todos os treinos. E do meu lado tinha uma senhora de 80 anos. Assim que eu cheguei, eu cumprimentei, ela só tínhamos nós duas, que eu cheguei meia hora antes. Ela olha para mim e fala assim, você está aqui sozinha? Estou. A senhora também? Foi assim que eu fiz, a senhora também? Olha a experiência maravilhosa.
Falei, gente, eu vou dar essa palestra, que felicidade ouvir isso. Aí ela disse assim, é muito difícil ver uma mulher sozinha, ela também estava sozinha, é muito difícil uma mulher sozinha vindo ao teatro, sem companhia. Aí eu disse assim, mas a senhora também está sozinha? Estou. Bem, aí a gente conversou, ela falou assim, eu sou casada, Patrícia, mas uma das coisas que eu mantenho com meu marido é o seguinte, ele não gosta de vir à dança, eu gosto, ele gosta de outras coisas. Então, eu recebo muita crítica, porque eu sempre estou sozinha e não com meu marido, ela disse. Ele vai me buscar e está tudo bem. E assim nós estamos 52 anos casados, certo? Aí ela diz, como é bom a gente manter a nossa individualidade, exercendo várias coisas na nossa vida. Eu criei, teve os 3 filhos também, criei meus filhos, tenho meus netos, né? Estou vivendo o melhor da minha vida nesse momento, mas engraçado, eu vou falar sobre isso de alguma forma, né? Seus filhos saíram assim. Então, e a gente conversou longamente e ela disse como é importante a gente manter os papéis vivos na nossa vida. Aí ela me disse assim, a gente assistiu, aí quando estava no intervalo, ela viu o corpo em beijo belt do homem, como ela está viva, ela disse assim, Patrícia, eu vou sonhar com este corpo. Eu falei, oh meu Deus, eu também. E aí eu saí feliz da vida, muito contente com a experiência, trocamos telefone, né? Então, o que é isso? A liberdade que não se tira com nenhuma relação, nem casamento, nem divórcios, nem nada. Nós somos únicos. Independentemente, foi o que eu ouvi dessa senhora. Quanta coisa bonita eu vi aquele dia. De uma pessoa livre, com as suas questões, porque ela disse que a liberdade implica em renúncias, ela também tem as suas e suas dores, mas que ela conseguiu, de alguma forma, viver uma vida com mais liberdade, com mais atenção a ela. E ela estava com um tênis todo transadinho, com uma roupinha toda transadinha, um casaquinho amarelinho, dá vontade de carregar no colo e levar para casa, né? Porque eu vi aquela senhora ótima, falei, com muito alto astral. Então, eu falei, gente, é possível, só que a gente, às vezes, não acredita, por todas as situações de dor que vivemos. É preciso passar um pouco, né? E como é difícil. Então, muitas vezes, quando é muito difícil para a gente, é preciso procurar amigos, procurar o conforto de pessoas da família com quem a gente tem muita relação, mais afinidade, mais aconchego, mais colo, não é? Sem nenhum medo, fazer isso por nós e também buscar, e tem 12, né? Final, né? Um pouco aí da nossa conversa, a psicoterapia, né? Como espaço de ampliação de awareness, se dar conta, ressignificação, crescimento, aterramento, se eu estou comigo e não abro, eu preciso primeiro um pouco de mim, me aterrar um pouco, olhar para o corpo, o que ele está sentindo, o corpo, a Eliane sempre deu essa aula para nós e dizer, o corpo não está lá, meu corpo, lembra dessa aula, Eliane? Meu corpo, como se fosse alguma coisa longe de nós. E aí você disse na aula o seguinte, nós não temos no nosso português, nossa língua portuguesa, algo que diga eu corpo, mas nós somos o eu corpo, e ele nos dá a possibilidade das sensações e de sentires que nos ajudam a nos colocar no nosso lugar, para além da mente, e haver, então, uma integração. E aí nós podemos ter uma boa forma. Então, Patrícia, oi. eu vou pedir para o Eduardo passar o outro slide que você está falando dele, não está aqui. Isso. Ah, tá bom. O outro doce. Isso, obrigado. Tá aí, viu? Obrigada, Eduardo. Então, é assim, aterramento, organização interna, foco nas relações interpessoais, terapia de casal e familiar. Então, às vezes a gente se desloca para tantas... Aí a gente aquela pergunta, para tantas coisas, né? Então vem aquela pergunta, do que andamos distraídos na nossa vida? Como usamos nossa liberdade? Liberdade, obviamente, que importa em responsabilidade, a gente já viu isso muitas vezes, e por isso existem as escolhas e as consequências, mas é preciso assumir. E toda vez que a gente olhar para trás e ver que alguma coisa ficou faltando, sempre tem tempo, não é a idade que discrimina isso.
não é? Às vezes a gente fala muito na idade. Nós, a qualquer momento, podemos fazer o que precisamos fazer por nós e que nós achamos que é justo fazer por nós, não interessando a julgamento de quem quer que seja. Isso é uma libertação, né? A gente tem que lembrar também que muitas mulheres acabam vivenciando a saída dos filhos na menopausa. Muito na clínica traz isso, a mulher na menopausa, como que ela dá conta, né? Que ela já está passando por um ciclo também dela, de muita mudança e ressignificação, e ela também tem os filhos ao mesmo tempo saindo de casa, são duas fontes de crise. E tem também aquela mãe com a questão da transexualidade, que tem seu filho, que sai de casa virando uma mulher, casando com um homem, com uma mulher que se torna um homem. E que ela não só fica preocupada com a saída dele, porque com ela também, e como é que é isso? Como é que se vai dar isso? Porque a transexualidade é uma coisa que está vindo aí. Então, como é que ela dá conta disso? Né? Então, tudo isso vem, e a clínica, a questão também do homem que está na andropausa, não é isso? Então, tudo isso tem um valor muito grande para tentar fazer da possibilidade, sempre a possibilidade de ressignificar esse ninho vazio, para que possa se voltar a ser um casal e poder ter uma vida saudável, uma boa forma, uma boa construção, reconstrução, vamos dizer assim, ressignificar-se, não é? E aí, o último slide para vocês, para depois dar o espaço para as perguntas, né? E para as colocações, é assim: compor uma vida envolve reinvenção contínua do futuro e uma reinterpretação do passado para dar significado ao presente. Isso é uma frase da Mary Catherine Batterson, de 1989, que fala justamente sobre a questão de como tratar o ninho vazio, de como tratar a sua própria vida, não se tornar um vazio constante. Todo vazio todos nós temos. Nesse teatro que eu estive, esse ator, esse dançarino, ele quis reproduzir como é os bastidores de um grande balé. Ele tratou de mostrar para a gente como é os bastidores. Então, teve um momento em que existem as palmas recebendo de flores e ele sozinho no palco, um pouco com ele e no vazio dele. Ele fala com os meus demônios, com as minhas inconsistências. O que eu faço agora, depois que a luz apaga? Eu achei de uma beleza, eu quis compartilhar isso com vocês, não é? E é isso, não é? É o que eu tinha para dizer hoje, né? Para vocês um pouco, nesse resumo, né? E ficam, às vezes, né? As perguntas, né? Que às vezes a gente ficam para a gente, né? Se você pudesse dividir sua vida em partes, né? Qual a parte que você diria que foi a melhor e qual foi a pior? Fica para reflexão, vocês podem falar, né? Sua vida está diferente quando tinha crianças e hoje não? Como é que está isso, né? Como você se sentiu quando seu filho saiu de casa, né, pela primeira vez, né? Porque às vezes ele volta, é o filho bumerangue, tá, gente? Também tem um filho bumerangue. É outra palestra. Como lidar com os filhos bumerangue que voltam, os que ficam, né? Como você se sentiu, né, nessas situações? O que está diferente na sua vida hoje em comparação com 10 anos, 7 anos? Porque o ciclo, geralmente, de desenvolvimento humano, ele se abre e fecha de 7 em 7 anos. Então, de 7 a 21 anos, você aprende. Dos 21 aos 42, você devolve o que você aprendeu para o mundo. E dos 41 em diante, você vai mas com mais sabedoria, porque você é uma escala de desenvolvimento humano apenas para dar uma geral. Então, aqui, fica aí para vocês. A sua internet falhou exatamente Sim. quando você falou depois dos 40, diz aí. Depois dos 40? Então, vamos lá. Depois dos depois 40, dos 40, o que faz? Então, depois dos 40, interessa também. Depois dos 40, no desenvolvimento humano, depois dos 40, você vai aproveitar tudo que você aprendeu e tudo que você deu ao outro para elevação
sua própria espiritualidade, da sua sabedoria como pessoa. Você larga um pouco tudo isso e vai fazer uso dos canais de sabedoria. Por isso, a parte biológica decresce e a parte espiritual sobe. Nós perdemos nós temos desculpa, mas é real, eu estou com 56. Então, a gente tem artrose, artrite, dor na cabeça, dor no quadril, faz um monte de coisa. A gente começa a sentir o peso, mas biologicamente a gente vai decrescendo. É um espiral, o número do infinito. Desce e depois, né, vai fazendo essa conformação. Então, desce a parte biológica, sobe a parte espiritual. Então, a gente perde na parte biológica, mas tem que dar valor aos ganhos. Quais são os ganhos? Eu evoluo, porque eu hoje tenho sabedoria para lidar com as crises. Se eu souber valorizar toda a minha trajetória de vida. A nossa coxa de retalhos, isso é uma coisa que eu vivenciei eu pude trabalhar isso até com uma cliente, né, que me trouxe esse frescor, que foi dizer o seguinte: dores e perdas sempre farão parte de nossa vida. Nós precisamos valorá-las também, não só as alegrias. As alegrias são sempre maravilhosas, nós queremos ela muito para a nossa vida e vamos sempre desejar, mas nós também podemos tirar daquelas dores um aprendizado. Então, nós somos eternos aprendizes. Não tem certo nem errado. A gente costuma racionalizar isso e julgar. Não tem certo nem errado. É a minha trajetória, eu preciso valorizá-la. Aí sim é possível ressignificar. Nas crises, inclusive, da ninho vazio, o que fazer com a sua própria vida, porque é sua vida, não é a vida do outro. Seu filho nasceu, ele é um novo, ele vai para o seu destino, você tem o seu também. O que você faz? Você não dura para sempre? Pai e mãe não dura para sempre. Então, até o filho precisa saber disso, para ele não contar sempre com ele. O bumerangue aí, vamos voltar, eu estou voltando, estou de volta para cá. É isso? Patrícia, tá bom? Eu queria aproveitar, né, antes que a gente já está no limite aqui do horário, eu queria aproveitar para a gente poder tirar uma foto. Né? Sim. Eduardo, você consegue tirar foto aí? O povo que está de câmera fechada pode abrir um pouquinho? Consigo, sim. Ok. Sim. Então... Oi, Patrícia, Oi. eu quero te agradecer, né, assim, por essa palestra maravilhosa. Né? Acho que realmente já fica na encomenda aí os Filhos Bumerangue. Eu acho que importante. É outro assunto mega interessante, pode botar na pauta aí, adorei. Então, agradecer a você, agradecer a todo mundo que veio prestigiar, e vou deixar você para aí fazer o teu encerramento, ok? Sim. Então, estão aqui. Picotando, Patrícia. O que você chicotando, né? Tá ruim uma vez a internet, né? Melhorou? Melhorou agora? Agora melhorou. Melhorou, né? Então, se vocês tiverem alguma questão, podem trazer, apesar de assim, tá travando. A palestra se decorreu, né? E o que vocês quiserem falar, ele toca em vários assuntos, não é? Só gratidão. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, estou aqui. Patrícia, eu adorei, viu? Eu achei muito legal. Você colocou tópicos assim, bem importantes, que a gente bem sente na clínica. E eu tenho uma sensação que quando uma cliente chega com esse tipo de sintoma, né, talvez seja uma dificuldade de lidar com perdas mesmo, né? E eu fico pensando, o que leva uma pessoa a eleger ser mãe ou eleger ser pai em
em detrimento de eleger ser mulher, eleger ser homem, né? Quer dizer, assim, quem nasceu primeiro, né? Esse casamento que pode já estar desfigurado, e aí eu vou ser mãe, que é mais confortável. E às vezes, quando esse filho vai embora, eu falei, ih, caramba, e esse casamento que também não tem sentido para mim. E aí eu vou encarar um luto de um casamento, quer dizer, às vezes fica meio... Exatamente. Você foge de uma coisa, se despista, e quando você vê esse casamento também, eu não quero para mim, eu não quero mais brincar dessa brincadeira, não. Não está legal. E tem pessoas que sabem disso, mas vão dizer, eu preciso desse filho para segurar a relação. Isso é outro tópico de dar palestra imensa também. Também toca nesse ponto. Porque aí não tem saída, não way out. Né? Lembra daquele no way out, sem saída. Tem horas que fica. Então, ninho vazio parece ser pavoroso. Nem dor, é pavor. Congelou. Acho que ela caiu. Acho que travou. Eliane, teu microfone está desligado. Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Estava travando É. muito, Patrícia. Voltou. Tá travando. Deve ser o horário, alguma coisa assim. Felizmente foi tudo maravilhosamente bem até agora. Mas conseguimos ouvir toda a palestra. Que bom, acontece. Às vezes a internet ela nos deixa com a calça curta, né? Mas nada que a gente não possa dar uma risada e dizer tudo bem, né? Vai fazer o quê, né? E aí, ó, né? Acontece. Mas que bom, Rosana, é isso mesmo. Você trouxe uma coisa que é importante. Eu não sei se a Eliane ia falar alguma coisa, porque estava com o microfone fechado, e aí eu perdi o que você falou, Eliane. Você falou alguma coisa? Não, eu estava falando só que a sua internet estava travando muito e a gente não estava ouvindo. Tá bom. Melhorou agora, né? Melhorou, né? Então, eu consigo ver algumas carinhas ativas. Olha, tudo bem, Carla, Tiago, consigo. Agora é tudo muito, tá? Qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigada. Maravilhosa palestra. Vocês podem me contactar, viu? Obrigada. Eliane, você que fecha, como é que faz? Obrigada, eu não sei. Patrícia. Obrigada.